Olá para todos que estão nos assistindo a mais esse Pod Ensino. Você já sabe, Pod Ensino basta entrar no site www.podensino.com.br. Eu não tenho que avisar vocês, nós tivemos um problema com as nossas mídias sociais, estão sendo restabelecidas, tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Em breve também tivemos problemas com o WhatsApp, Instagram e Facebook. Em breve estará tudo em ordem, a garantia aí dos nossos advogados, fica registrada a prova, vão prometer aí, vão conseguir. Mas vamos lá. Vamos falar hoje com Alexandro de Oliveira, Gislaine Carla de Aguiar Munhoz, doutores sobre um assunto muito interessante, direito condominial. É isso mesmo, que trata de normas e deveres dos direitos e responsabilidades que regulam a convivência e administração de condomínios, sejam eles residenciais, comerciais ou mistos. Está previsto no Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406 de 2002 e nos artigos 1331 e 1358, além de outras legislações complementares, municipais, correto? Cada cidade deve ter uma série de legislações específicas, né, doutores? Como a Lei 4.591 de 64, que é a Lei de Condomínios e Incorporações. Isso. Creio eu que essas devem ser as leis mestres que regem, e aí cada município tem, inclusive, a gente vai conversar. O quê? Criação de condomínio, convenção condominial, assembleias da administração, direito dos condôminos. São várias pessoas que durante a semana fizeram perguntas através do site do Instituto Humanos. A primeira pergunta que eu tenho aqui para os doutores, que isso é um assunto que gera muita confusão, né? Estamos falando de garagem. Condomínio é obrigado a ter vagas de moto. Como o síndico deve proceder referente ao morador que tem moto? Garagem é sempre um assunto polêmico, né? A maioria das vezes os moradores não estão muito satisfeitos com a vaga que tem, com o tamanho da vaga. E essa questão de vaga de moto tem sido realmente uma pedra no sapato do síndico. Por quê? Hoje, devido ao transporte público, as pessoas têm aderido muito à questão da moto. Duas rodas, né? Transporte, duas rodas. Trânsito e tudo mais, né? É rápido, é confortável, né? Bem mais confortável do que um ônibus, por exemplo. E aí a gente tem o grande problema nas garagens. Econômico, né, doutora? Também. Via de regra, na convenção do condomínio e na matrícula do imóvel, na maioria das vezes, consta uma vaga de garagem ou duas vagas de garagem, dependendo do empreendimento. E não fala nada, na maioria das vezes, sobre vaga de moto. E o cidadão tem uma moto e um carro. E o cidadão tem uma moto e um carro. O que a gente vê acontecer nos condomínios? Põe no cantinho lá. Põe no cantinho e vai usando uma vaga. Só que hoje tem um montão de motos e não há tanto cantinho assim, né? Até não ter vaga para todo mundo. É. E aí é onde começam as polêmicas. Então, assim, o que o condomínio deve fazer? O que o síndico deve fazer? Em primeiro lugar, verificar quantas motos tem no condomínio, qual a necessidade, chamar uma assembleia para instituir, para criar essas vagas, para ver onde vai criar essas vagas. E, assim, algo que é muito importante, e está aqui o meu colega Alex, que não me deixa mentir sozinha, né, Alex? Eu vou fazer uma brincadeira. É importante verificar a convenção, é importante verificar regulamento interno, consultar um técnico, né? Uma pessoa com capacidade técnica, um advogado para analisar e ajudar o síndico com relação a isso, um engenheiro para ver se naquele local onde o síndico ou o morador está pensando em colocar aquela vaga de moto, se pode, se é um local adequado, porque às vezes eu, por exemplo, já vi em condomínios criarem vagas de moto na frente do centro de medição, o que é totalmente proibido pelo Corpo de Bombeiros, porque o centro de medição tem que estar com a passagem livre, completamente livre. E você não pode colocar uma moto ali, você não pode colocar uma moto atrás de vários carros, que para tirar aquela moto você precisa tirar 2 carros. Exato. Porque aí, ao invés de você trazer solução, você traz problemas, e muitos.
E muitos conflitos. Então, isso precisa ser analisado, como eu disse, convenção, estatuto, analisar se o local pode ou não, se é adequado ou não para colocar as vagas de moto e deve ser levado para uma assembleia. E aí, assim, o que diz o Código Civil? Se for mudar a destinação de área, a gente precisa respeitar 2/3. Ah, entendi. Eu vou usar um cantinho da garagem que não está sendo utilizado, um cantinho morto. Eu não tô mudando a destinação desse local específico. Então, eu não preciso de 2/3, eu posso aprovar pela maioria dos presentes. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa analisar caso a caso, porque, às vezes, aquele empreendimento tem... aprovado nos órgãos públicos, por exemplo, na prefeitura, tem uma limitação. Então, assim, não dá para a gente falar a regra. Isso aplica para todos os condomínios. Não. A gente precisa analisar caso a caso. Mas, normalmente, a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Votar em assembleia as regras para a utilização dessas vagas. Ok. Por quê? Eu posso não ter vaga para todo mundo. É necessário pintar a vaga, identificar a vaga ou não? Sim. É necessário pintar a vaga e identificar. Sim. Não é aquele cantinho ermo, né? Não. Eu tenho que pintar, eu criei uma vaga lá, né? Isso é necessário colocar em algum documento ou fica só no documento da Assembleia? Só no documento da Assembleia, Adolfo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desculpa, nós já entrevistamos aqui o pessoal. As motos elétricas com as baterias íon lítio, os incêndios, né? Sempre toco nesse assunto. Aí eu fui lá, identifiquei, boto minha moto elétrica lá. Como é que está sendo isso? Isso está gerando muita briga, né, doutores? Sim, vamos lá, Duda. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Todo assunto novo gera muita polêmica, né? Então, com relação aos veículos elétricos em geral, o carregamento dele tem uma portaria própria que regulamenta isso daí. Tá? Dentre outros motivos que regulamentou, justamente pela segurança, tá? Claro. Então, visando a segurança, não são regulamentadas, por exemplo, a instalação de carregadores, né? Carregadores em subsolos. Pontos para... São pontos específicos. Sim. E nem todos os condomínios têm áreas abertas para regulamentar isso. E aí também vem conta da energia? Pô, você está gastando energia ou não estou gastando? É que um ponto importante, Duda, antes da pessoa adquirir um imóvel, ela tem que conhecer o condomínio. Sim, sem né? dúvida. Não é um sapato que ela vai comprar e vai ficar apertado e ela vai colocar de lado. Não. É um investimento importante, ela tem que conhecer muito bem onde ela vai morar. Né? O que ela almeja daquele condomínio. E todas as regras, não são tudo todas. Direitinho, né? Porque assim, eu sempre falo que o condomínio é uma grande prova de um exercício de cidadania. Sim, né? Ali não prevalece, assim como na sociedade, não prevalece o interesse individual, entendeu? O interesse coletivo tem que ser preservado. Sem dúvida. E as normas do condomínio são normas coletivas. Então, assim, desejo comprar um carro elétrico, um veículo elétrico, uma patinete elétrica, alguma coisa que precise de uma... antes de fazer essa aquisição, estudar direitinho com o condomínio. Tudo pode ser regulamentado, tá? Dentro do condomínio é uma propriedade particular gerida por particulares. O regimento interno do condomínio, ele faz leis entre as partes. Só que não é tudo que pode ser feito dentro do condomínio. Se tratando de veículo elétrico, tem uma regulamentação. Né? Então, foi como a doutora Gislane falou, é caso a caso. Tem lugar que pode instalar, tem lugar que não pode instalar. Não é simplesmente, quero instalar aqui e vou instalar aqui. Não. Não é isso. Se não tiver, por exemplo, a aprovação do Corpo de Bombeiro para aquela instalação elétrica, não pode, acabou. Não pode, acabou. E em São Paulo, ainda a gente não tem a aprovação do Corpo de Bombeiros para instalar pontos, tomadas em condomínios, principalmente no subsolo. Então, assim, qual que é o grande problema? Se o condomínio ele precisa de uma VCB. Se isso ainda não está regulamentado pelo Corpo de Bombeiros... Não tem o auto de vistoria. Exato. E aí acontece um incêndio, por exemplo, o seguro não vai cobrir. Não vai cobrir. Porque não tem a documentação necessária, não tem o AVCB, não tem a regulamentação. Outro ponto. Mas a minha garagem é aberta, não tem cobertura, não é no subsolo. Então, teoricamente, não teria problema. Sim. Mas o condomínio tem estrutura elétrica para fazer essa instalação? Sim.
estrutura também para que não haja curto, você vai ter que proteger toda essa instalação e tudo mais, está exposta à chuva, né? Exatamente. Sim, a gente sabe que tem condomínios mais antigos que não tem estrutura, e não estamos falando que o condomínio é ruim, mas é que assim, quando ele foi projetado, não tinha tecnologia. ele não tinha tecnologia, por exemplo, para instalar um ar-condicionado. Exatamente, então, muito semelhante. Ponto final, exatamente. Se o condomínio não tem estrutura para instalar um ar-condicionado, quanto mais um carregador externo ainda, sujeito à chuva. Pessoal, vocês estão vendo que tudo depende dessa reunião. Existem as leis gerais, né, que como no caso citou muito bem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, mas também existem as leis internas que são discutidas. Então, a hora que você for comprar um imóvel, você não tem que só achar bonito, localização incrível, tem tudo. Você também tem que ver as regras que esta nova sociedade na qual você estará se inserindo. Exatamente. Né? Porque você não está... o bairro é maravilhoso, sim, mas e essa nova lei dessa sociedade que você vai se inserir? Como ela se adequa a você? Sim. Né? Então tem que se pensar nisso. Olha, eu recebi uma pergunta muito interessante aqui, que era a segunda que falava de carros elétricos, mas também tem o morador antissocial. Aquele morador que não diz bom dia para ninguém, entra no elevador, você fala bom dia, ele olha para você e diz bom dia por quê? O que foi? Tá querendo puxar conversa comigo? Esse é o menor problema. Menor problema? A falta de educação, ela pode ser simplesmente ignorada, né? Mas e aquele do som? Quando a gente fala do antissocial, é justamente aquele que incomoda os outros. Persegue o síndico. Persegue o vizinho. Ele persegue com atos antissociais, assim, de ele pode violência. Andar de pijama dentro das áreas comuns? De pijama pode. Pode? De pijama pode. Baby doll também? Baby doll não pode. Baby doll não pode. Roupa íntima não. Mas é pijama, não. Ó, tá vendo? Só porque é roupa de mulher não pode. Mas é uma roupa íntima. É uma roupa íntima. Eu tô brincando, doutor. Eu me recordo de um vídeo do Silvio Santos apresentando lá uma convenção do SBT que ele estava com o pijama. Ele tinha uma moda de pijama, e uma moda muito fantástica, um pijama muito bonito, né? Pijama... Ele criou, aliás, a moda pijama social. O que prevalece sempre, Rodolfo, é o bom senso. É o Duda, hein? Mas Rodolfo já sabe, né? Rodolfo é o Duda. É o Duda. É o professor Duda, todos são muito queridos, mas assim... o que deve prevalecer é o bom senso. Por exemplo, tem condomínios que têm área de lazer, com piscina. A pessoa pode sair molhada da piscina entrar no elevador social. Eu acho que tem certas coisas que a pessoa tem que ter um certo simancol, né? Um certo critério. Utilizar um roupão, utilizar uma toalha. Ao menos enxugar o básico. É que com relação ao morador antissocial, a gente fala de outras coisas mais graves. Som, barulho, aquelas festinhas maravilhosas. Usos de droga, né? Então, assim, imagina um morador que dentro da residência dele, ele acha que ele tem direito de fazer o que ele quiser. Não é bem isso. Ele tem direito de fazer tudo que ele quiser da porta para dentro, que não traga repercussão externa. Então, ele não pode incomodar externamente ninguém. Seja com som, seja com fumaça, seja com... Você imagina o seguinte, os condomínios têm regras de horários, né? Para utilização de ferramentas, para realização de reforma. São regras, uma dúvida minha, são regras comuns ou existem as regras comuns e existem as regras das assembleias também? Sim, o regimento interno do condomínio estabelece, tá? As pessoas aqui, elas falam assim, mas a lei do barulho, lei do ruído, não existe a lei do barulho. Não. A lei do psiu, né? A lei do psiu, não tem uma lei do psiu, existe tudo que causa, você não pode, são 10 horas da manhã, eu posso colocar várias caixas de som e ligar um volume excessivo que incomode? A qualquer hora do dia ninguém pode incomodar, entendeu? Às vezes você tem um morador que, por exemplo, ele não incomoda por esses motivos, só que ele grita com filhos, bate em esposa, xinga e causa um ambiente antissocial.
Entendeu? Isso também pode ser apurado, entendeu? Não, mas a violência é dentro da minha casa. Sim, é dentro da sua casa, só que incomoda os outros. O direito dele acaba... Desculpa, exatamente. O direito dele acaba quando ele começa o direito do seu vizinho, isso quando ele incomoda os outros. Isso tem alguma peculiaridade criminal, doutor? Então, tem sim. Tem sim, porque assim... Escuta só, hein, gente. No Código Penal, tudo que cause um incômodo, né? Então é o que a gente chama... tem um artigo específico sobre isso, eu vou até consultar para você. Uhum. Mas assim, ele não pode causar um inconveniente para os demais. Ali, todo ambiente condominial preza muito pelo coletivo, não pelo individual, né? E tem aquele morador ou condômino antissocial que ele não é antissocial porque ele faz barulho. Ele é aquele antissocial porque tudo incomoda. Então, o vizinho andou em cima, porque existe vida. Sim. Né? No apartamento de cima tem vida, as pessoas vão andar, as pessoas vão chegar, as pessoas estudam, às vezes chegam tarde da noite, então a pessoa precisa chegar em casa, precisa tomar um banho, e às vezes, dependendo do horário, a hora que liga o chuveiro no apartamento de cima, você escuta no seu apartamento embaixo, e tem aquele vizinho que se incomoda com isso, que se incomoda com tudo, que reclama de tudo. Esse vizinho que reclama de tudo, esse também tem um comportamento antissocial. Também tem um comportamento antissocial. E ele também pode ser multado. Então, a gente tem que pesar muito. Agora, as multas, elas são legais no sentido de uma lei para isso, ou elas são no sentido... Sim, tem uma previsão. Internamente. Só voltando, aí a gente trata da perturbação do sossego, tá? Isso. Quando a gente fala em Código Penal, né, que não está previsto no Código Penal, é uma contravenção, tá? Uhum. Mas na área criminal a gente fala em perturbação do sossego, né? A perturbação do sossego, ela pode ser ocasionada, inclusive, por vizinhos de rua também, entendeu? Um cara que usa o som alto, para com o som alto, um comércio, entendeu? Tudo isso aí engloba a perturbação do sossego. A perturbação do sossego pode ser também dentro do condomínio, porque aí a perturbação do sossego, Duda, é um ato individual, né? De um condômino, de um mesmo andar para o outro, por exemplo, entendeu? Porque assim, a gente fala em direitos do condômino e direitos do condomínio, né? Então, assim, individualmente, um pode perturbar o outro também. Aí entra a perturbação do sossego. Agora entendeu? Nós vamos falar de um assunto aqui que é interessante. O pessoal anda perguntando muito, pet, mas a gente vai falar em algumas categorias de pet. Certo. Né? E vamos falar do pet e vamos falar do cão-guia, que na realidade são os olhos da pessoa com deficiência visual. Né? Que muitas vezes, eu já vi vários problemas com o Instituto Humanos, todo mundo sabe que atua fortemente nessa área, vários problemas de não permitirem que o cão-guia entre em algum lugar. Já vi até em shoppings falando, o seu cachorro, ele não está no porte que o shopping autoriza, ele é um cachorro grande. Aí o cidadão falou para o cidadão, então tá bom, então vamos fazer uma coisa, o que foi? Você vai no banheiro, pega uma faca, retire seus olhos, coloque e você vai andar no shopping sem olhos, porque você também não pode andar com os olhos. Já que eu não posso andar com o meu, você não pode andar com o seu. E tem tamanho de olho? Tem, exatamente. Porque no caso, ele está falando que o olho dele é muito grande. Como fica isso, doutor? Como fica aquele pet, né? Aquele pet que o cidadão compra um Rottweiler, compra um cachorro enorme, leva num apartamento de 40 metros quadrados, tudo bem, o apartamento é dele. Mas aquele cachorro berrando a noite inteira, latindo, aquela confusão toda. Entra na perturbação do sossego. Entra na perturbação do sossego. E um cão-guia, no caso? E o cão-guia, ele é adestrado. Eu participei do sistema de adestramento, é um ano praticamente. Aquele animal, ele recebe tratamento, se aproxima do novo tutor. É um ano aquilo. Então é um animal que praticamente, eu posso até brincar aqui, ele se comporta muito melhor do que muitos seres humanos. Sem dúvida. Criança, com certeza. Que criança. Então esse cidadão não vai perturbar ninguém. Eu até chamei de cidadão. Esse animalzinho não vai perturbar ninguém. Mas como ficam os outros pets, doutor? Então, cachorros de grande porte, né, doutora? É o que sempre prevalece o bom senso. Se você vê que o cachorro é de grande porte, ele não pode, não só dentro do condomínio, como fora do condomínio, na rua, andar sem focinheira. Sim. Né? Um cachorro grande, forte, violento, de raças assim que já são conhecidas, porque já
já teve vários incidentes. Vários incidentes, né? É natural que o dono tenha o bom senso de utilizar, né, o elevador de serviço e andar com a focinheira. Perfeito. Entendeu? Já cachorros menores não tem a necessidade de colocar a focinheira. Alguns condomínios, no regimento interno, instituem que o trânsito de animais tem que ser feito no colo, inclusive. Né? Então, assim, se você opta por ter um cão de grande porte, você vai ter que andar com ele no colo também, entendeu? Então, assim, o que prevalece nesse caso é o regimento interno do condomínio. Tudo é o regimento interno. Alguns podem utilizar o elevador social, outros não. Depende do que está instituído no regimento interno do condomínio. A lei não regulamenta isso. Perfeito. Mas isso a gente está falando num geral. Sim. Agora, quando a gente fala com relação ao cão-guia e ao cão socioemocional... Sim, socioemocional, exatamente. Ele não tem essas limitações. Não tem limitação, nenhuma. Nem pode. Ele vai entrar e sair no condomínio com o condômino. Então, se o condômino vai na piscina, o cão-guia vai com ele até a piscina, até porque o cão-guia é os olhos dele. Sim, os olhos dele, exatamente. O cão socioemocional, a também mesma coisa. Também é o acompanhante, é o amigo dele. É lógico que o cão-guia, todo mundo tá vendo que é um cão-guia. Sim, o socioemocional necessariamente não. Então, assim, o síndico ou o ronda do condomínio ou o zelador pode abordar aquele morador, aquele visitante que tá com um cão-guia na área comum, num play, por exemplo. Cão-guia não, o socioemocional. O ideal sim. O ideal sim. Né? Porque ninguém é obrigado a saber, né? Mas... Não, porque senão todo mundo vira socioemocional também. Exato. É que veja, tem Duda, até carteirinha hoje em dia. Tem até carteirinha. É que veja, Duda, tudo importa muito da abordagem. A pessoa tem que ser treinada para fazer a abordagem correta. E então, foi o que o doutor muito bem disse. Tem que saber que está vivendo em sociedade, tem que respeitar o próximo, assim como gosta de ser respeitado também. Exato. Né? Sim, tanto quem vai abordar como quem é abordado. Olha, eu tenho uma situação diferenciada aqui, eu tenho o direito de estar com um cachorro aqui, ou minha filha, ou meu filho, enfim. É a forma que vai ser abordada. E as multas vêm na convenção. Sim. São aplicadas aonde? Sempre que há um descumprimento. Aonde recaem as multas? Vem no boleto. Normalmente a gente comunica, né? A gente comunica a aplicação e vem no boleto condominial discriminado lá, a multa. Normalmente falando tem a advertência. Boleto condominial, que beleza. A gente vai puxando uma coisa. Inadimplência. Nós temos aí vivendo. Lá fora, conversávamos antes da entrevista, uma coisa bastante interessante. Que as taxas, às vezes, entre pagar um cartão de crédito ou não estou estimulando isso, tá? Mas o cidadão faz a opção, não vou pagar. Me diga uma coisa, meus nobres advogados, Gislaine, doutora Alex, doutora Gislaine. O inadimplente, ele pode utilizar a área de festa, churrasqueira, fazer aquela festa maravilhosa no final de semana, gastando milhares de reais. Todo mundo não paga nem o condomínio, gastando só de carne mais de 10 mil reais, 50 amigos, aquela sujeira toda. Pode fazer isso, doutor? Então. Tá aí um assunto polêmico. Mais um assunto polêmico que me perguntando isso. Que, inclusive, às vezes, há divergência entre nós colegas. Diga o seu ponto de vista, doutor. Então, quando é regulamentado essa proibição na convenção do condomínio... Pode. Não, quando tem essa proibição. Quando tem a proibição, ok. Regulamentada a proibição. Porque a gente sempre, assim, quando a gente trata de lei, Duda, o cidadão comum, ele pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Sim. Tá? Então, assim, como é uma norma coletiva, então ele também pode fazer tudo desde que a norma não proíbe. Então, se tiver no regulamento interno que o condômino inadimplente, ele fica proibido de utilizar o salão de festa... Não pode, acabou. Ele vai ter que buscar judicialmente uma autorização, entendeu? Porque ele vai ter que derrubar o voto de todos os demais na Assembleia, vai ter que anular isso, entendeu? Porque é um regulamento interno daquele condomínio. Por quê? Ele não tem dinheiro para pagar o condomínio, mas tem dinheiro para fazer festa, né? E assim... O condomínio, é muito importante frisar que ele, muito embora ele tenha um CNPJ, ele não é uma empresa, ele não gera lucro, né? Então, assim, ele não é passível ali, na verdade, é só uma divisão de despesa. Então, toda vez que ele se torna inadimplente, ele está prejudicando os demais. Sim, ele não está dividindo, né? Ele não está contribuindo. Então, assim, se você
for pensar que ele não tem recursos financeiros para pagar o condomínio, mas quer utilizar o salão de festa... É um contrassenso. É um contrassenso, total, entendeu? Total vai contra o bom senso, né, dos demais, né? Sim. Então, assim, eu só voto... Fica difícil explicar, né, doutores? O meu entendimento é que, estando no regulamento, ele fica proibido. E da doutora? Via de regra, todas as vezes que isso está previsto no regulamento, dificilmente um juiz vai contra o regulamento e contra a convenção. Porque, assim, a convenção e o regulamento interno é a lei do condomínio. É a lei do condomínio. Eu já vi juiz decidindo, e na sentença ele colocar que ele, para fundamentar a decisão, que ele não pode claro, contrariar a decisão dos moradores, da comunidade. Porque, querendo ou não, o condomínio é uma comunidade. Sim, uma comunidade, claro. Porém, onde entra, que é a nossa divergência, onde entra a divergência e a polêmica? O problema é quando não está específico na convenção, quando não está específico no regulamento interno. Aí a jurisprudência diz que não pode proibir. Não pode proibir. Se não tem proibição... Aí, se o processo chegar nas mãos do juiz, ele fala, bom, tá proibido. Não, tá, então eu decido o que eu quiser, sim ou não. Mesmo a gente não concordando, mesmo sendo algo totalmente contraditório. Se eu não pago o condomínio, eu vou fazer festa? Eu tenho dinheiro para fazer festa? Uma coisa, né, doutor? É por isso que tem que ter advogado sempre em toda relação condominial, né, doutora? Porque senão não funciona, né, doutora? São tantos assuntos. Advogado é um mal necessário, né? É um mal necessário, porque nós estamos falando de leis. Não só em condomínio, mas para tudo. Em tudo. Porque, querendo ou não, os advogados vão fazer o quê? Uma gestão de risco. Ele vai prevenir problemas. Não, ele já vai prevenir, por exemplo, esse problema. Ó, vocês não colocaram... Mas não é só isso, Duda. Quando a gente está falando uma coisa óbvia, que é com relação ao salão de festas, mas tem condomínio, por exemplo, que proíbe a utilização do elevador para inadimplentes, né? Isso não pode, Aí ele mora ultrapassa. no 20º andar, 20º andar e proíbe. Proíbe a utilização da piscina, do elevador, aí já extrapola, entendeu? Você mora do 20º andar, lembre-se, então, você está devendo. E assim, muito importante, tá falando em inadimplência. É proibido constranger o devedor. É um constrangimento, né? Então, assim, tudo isso, por que o advogado é importante assessorar o síndico nesses fatos? Porque até essa negativa, ela tem que ser uma coisa sigilosa. Então, assim, ele pede para utilizar o salão de festa, eu não vou colocar lá no meio da assembleia, olha, fulano de tal, fica avisado aí que não me peça mais para utilizar o salão de festa, porque o senhor é inadimplente. Motivo para o qual ele pode entrar na justiça contra o condomínio, né? Sim. Além de não pagar o condomínio, ele ainda ganha. Sim, não pode haver excessos, né? Não pode haver excesso de nenhum lado. A cobrança também tem que ser... Não pode ser em público. Então tem uma série de cuidados. Isso lembra bem o relacionamento aluno-escola, né? Sim, até na Assembleia, onde nós sempre participamos, não sei se quem já participou de Assembleia de Condomínio vai lembrar. O primeiro ato é a assinatura da lista, né? Entendi. E quando a pessoa vai assinar a lista, a gente já tem a lista do lado de inadimplência. A gente já puxa a pessoa no canto e fala, olha... Agradeço sua presença, só que conforme o Código Civil, você fica proibido de se manifestar. Não pode votar. Não pode votar, porque às vezes... Nem se manifestar. Nem se manifestar, entendeu? Já está claro. Era exatamente a próxima pergunta aqui, ó. Sim. Ele pode participar da Assembleia, mas como... Ele pode assistir. Porque é o direito de ir e vir. Ninguém vai impedir ele de entrar no salão de festas ou no local onde está sendo realizada a Assembleia. Ele não vai ter direito de participar, de sugerir, é importante aí, você quer participar, votar. Tem que estar em dia com as mensalidades condominiais. Muito importante. Uma coisa, mensalidades condominiais, eu gostaria que você explicasse, eu já tive amigos meus que perderam apartamento. Sim. Né? Como é que funciona isso, doutor? Sim, a obrigação... Aonde está? O senhor lá fora me disse, olha, meu querido, passou o horário bancário, não fechou, você já é inadimplente. Exatamente. A partir daí, o condomínio já pode entrar juridicamente contra você. Não consolidou o pagamento na data. Já pode entrar. Então, meia hora fechou o horário bancário, já é inadimplente. Depois disso, doutor... Pontualidade. Quais são as consequências para o não pagador do condomínio? Foi como a doutora falou, tem duas observações. A gente não
pode confundir impontualidade com inadimplência. Ah, entendi. Né? Então, assim, às vezes o condomínio vence no dia 10, a pessoa recebe no dia 20, né? Isso aí é tratado com bom senso, né? Sim. Ela paga durante o mês. Normalmente, nós, de escritórios especializados, a gente tem um prazo para cobrar, né? Tá. Então, aquele condomínio que venceu dentro do mês, ele só é cobrado no próximo mês, né? Dentro daquele mês, ele paga com multa, ele paga com os acessórios previstos, mas ele paga. Multa prevista em lei e multa prevista em regimento condominial. Não, a multa é prevista em lei. Que ela é 2%. 2% a multa prevista em lei. Ela a partir do vencimento tem a multa e só a partir de 30 dias tem a cobrança de juros, Aí tá? começa a cobrar juros. Tem gente que cobra juros já imediatamente, né? Os juros, ele pode até ser cobrado imediatamente, mas ele tem que ser pro rata dia, né? Você tem que dividir aquele juros por 30 dias e cobrar diariamente. Juros legais de 1%, dividir por 30 dias e cobrar pelos dias que vendo as dá dificuldades? Você aí, agora uma outra coisa. Morador, aí o morador ainda está devendo condomínio, está fazendo tudo, e ele vai levar a família inteira que veio do interior para a piscina. E aí, como é que fica isso, doutor? Vamos voltar ao bem devendo ou não devendo. Não depende, né? sempre não depende. Depende do regimento. Depende do regimento. Mas vamos voltar só um pouquinho na pergunta anterior, Duda, porque pois não. você falou de perder o apartamento por inadimplência e a gente acabou não concluindo. Isso é importante. Então, assim, passou o período bancário, passou os 30 dias da impontualidade, ele é inadimplente. Tá. Passado esse período, o que normalmente o escritório faz? Liga para o devedor, né, para o inadimplente, tenta fazer uma cobrança amigável, um acordo. Não há essa possibilidade, ajuiza-se uma ação. E essa ação é uma ação de execução de cotas condominiais. Uhum. E na ação de execução de cotas condominiais, a gente pode e deve pedir a penhora do imóvel, porque a dívida condominial é uma dívida própria terrem, ela acompanha. É razão da coisa. Ela acompanha, independente do CPF que é proprietário ou CNPJ que é proprietário, ela acompanha o imóvel. Ou seja, se eu for comprar esse apartamento depois, eu tenho que quitar a dívida. Sim. Exato. Porque você fica sucedendo essa dívida. O imóvel, mas essa dívida. Essa dívida não é minha, mas essa dívida não é interessa. sua. É dívida do imóvel. É dívida do imóvel. Quem é o É a mesma coisa que o veículo. Exato. Que o veículo também. Você vai comprar um veículo e a multa está atrelada ao veículo. A multa está atrelada, o IPVA está atrelado, que você não pagou. Então é a mesma coisa. Então, sim, o imóvel ele pode ser penhorado, ele pode ir para leilão e a pessoa pode perder o imóvel por dívida condominial. E aí se faz o quê? Se coloca no leilão, por exemplo, eu devo 10 mil, eu no leilão consigo 100 mil, paga os 10 mil, me devolve 90 mil. Sim. Exato. Devolve o excedente. O excedente porque assim... Mais devido às taxas que deve ter, problemas e tudo mais, tudo isso é elencado, é feita uma contabilidade. Porque ele é citado, né, a se defender do processo, claro. né? Na ação de execução, ele tem 3 dias para pagar e depois de 3 dias ele tem 15 dias para discutir, claro, que é por meio dos embargos. Estamos tirando a casa, o bem dele, né? Então, o que acontece? Depois de decorrido esse prazo, já entra a parte de penhora, né? Normalmente, o que advogados mais experientes fazem? A gente faz o bloqueio do bem, a penhora do bem, e tenta a penhora online, ou a penhora de um veículo que é assim. O Código Penal, ele sempre fala que não pode haver excesso na penhora, excesso na execução, entendeu? Então, assim, se eu consigo resolver com uma penhora de conta... Código Civil. É muito código, a gente confunde. Se eu consigo resolver com uma penhora online, eu não preciso ir para a situação mais gravosa. Ou seja, antes da penhora, eu também posso, por mim mesmo, vender o imóvel. Então, você vai vender, mas o que é a prática de mercado? Os corretores de seguros sabem bem. Eles pedem a declaração de negativa de débito. Aí a partir daí travou. Entendeu? Ou não, ou eu posso negociar. Pode negociar, tanto, tal. sim. Sim, não há... Mas a partir do momento que acontece a penhora, aí a coisa já é um relacionamento jurídico, aí sim, fica impedida a transferência do imóvel. Fica impedida a transferência. Aí vai ter mesmo que ir para leilão, aí já a história é outra já. Sim. O caso se agravou.
igual o senhor falou, Duda, às vezes a pessoa vai deixando porque a cobrança condominial é menos onerosa, só que ela se estende com um período maior e torna-se impossível. Pagamento. O valor fica muito elevado. Porque assim, a cobrança, nosso escritório sempre tenta uma cobrança amigável. O condômino não é inimigo do condomínio, né? A gente tenta o parcelamento. O condomínio jamais ele pode dar desconto. Tá? Então, assim, o cara deve 10 mil reais lá. Vamos fazer um acordinho, eu pago 1.000 e tá tudo resolvido? Não. Se ele deve 10 mil e até os centavos você tem que cobrar. Vocês estariam contra os outros condôminos. Eu não posso dar desconto, mas eu posso... A não ser que seja chamada uma assembleia específica para isso, mas aí... todos os demais. Sim. Todos. Porque, na realidade, eles são, entre aspas, eles são também... participantes desse processo. Aí imagina, se já é difícil. São pequenos credores. Pequenos credores, porque na realidade o cidadão está devendo para todos. Sim. Eles estão pagando, por exemplo, a manutenção maior na piscina, a manutenção maior na jardinagem, e na prática nunca vai acontecer, porque quem paga em dia não vai dar desconto para quem é não vai dar desconto para não vai nunca acontecer. E outra dificuldade, né, doutor? A gente participa de assembleia, a gente vê que normalmente é um número muito pequeno dos condôminos que participam. E aí, para aprovar desconto, teria que ser unânime, todos os moradores. Agora, uma pergunta que não quer calar aqui. Existe aquele cadastro daquele condômino que vai gerar problema, que todo mundo já sabe? Tem esse cadastro ou não pode existir? Que tipo de cadastro? Tipo de problema. Eu já causei isso num problema, perdi um apartamento. Eu fui para outro, tô quase perdendo também. Não existe esse cadastro. Não. É pontual. Não. Cada caso é um caso. Eu não posso ter um... Não posso... Eu não posso... Blacklist. Não tem o SPC do condômino. Na verdade, o condomínio não pode limitar o direito de propriedade. Mesmo que a pessoa tiver um passado criminal... Ele pode comprar, uma inadimplência... Isso é muito importante. Passado criminal. Posso comprar um apartamento porque eu já cumpri o meu dever com a justiça, né? Sim. Fiquei preso lá X tempo. O direito de propriedade individual aí prevalece. Eu não posso limitar... Nenhuma assembleia pode negar, por exemplo, a presença de um vizinho que, entre aspas, socialmente é inadequado? Pode. Aí já é outro assunto. É possível. É possível. Tem aquele vizinho que é considerado antissocial. Antissocial. Aí o síndico pode chamar uma assembleia. Nessa assembleia, no edital precisa constar que vai ser votado a respeito do vizinho antissocial, não precisa colocar qualquer unidade. Antes ele adquirir o imóvel, doutora? Não, antes não. Porque são atos reiterados. Entendi. Entendeu? Ele precisa ter um histórico dentro daquele condomínio. Dentro daquele condomínio. Então, nessa assembleia, esse vizinho que é antissocial, que já foi multado, já foi comunicado, já foi feito reunião. Nós fazemos reunião, inclusive, individual, chamamos a pessoa, conversamos, olha, não dá para ser assim, entendeu? Entendi. Ele não perde o direito de propriedade, mas ele pode ser convidado a se retirar do condomínio, a não morar naquele condomínio. Não morar. Feriadão chegando, meus parentes vêm vindo do interior de São Paulo, quero levá-los todo para a piscina, comer biscoitinho. Os meus sobrinhos, em particular, gostam de ver os biscoitinhos boiando, vigam de barquinhos. E aí, doutora, como é que fica isso? Também depende da convenção. Depende da convenção. O biscoitinho boiando, não pode. Aí já 100% dos condomínios proíbem... Vocês até viram o biscoitinho, né? Proíbe comida na piscina, proíbe copo de vidro, né? Proíbe garrafa, né? Então, assim, você pode tomar ali sua bebida desde que... Você esteja num bar, por exemplo, afastado. Não, pode tomar na área da piscina, mas depende latinha, ok. Não pode ser vidro. No meu não pode. No meu não pode, os moradores não gostam disso. Os moradores querem tomar uma cervejinha. Tá regulamentado. Então se tem a proibição, para retirar essa proibição... Tem que ter uma assembleia. Uma nova assembleia. 2/3 para mudar a convenção. Para mudar a convenção. Então, agora, doutora, começa a fazer política do Podemos lá dentro. Eu posso. Eu posso. Então, e com relação aos visitantes? Aos visitantes. Que o senhor perguntou. Também convenção. Convenção, né? Convenção. Tem outra coisa. Tem condomínio que fala que pode na convenção e tem condomínio que fala que não. Quando não há proibição, pode. Agora me diga uma coisa, pequenas vagas. Hoje é a moda do SUV.
todo mundo é SUV. Praticamente carro pequeno, praticamente não tem. Então, eu vejo muitas vezes que os apartamentos não cresceram as vagas já nos seus projetos, né? Então, você tem lá a pintura da vaga, você para com a sua SUV, se tiver teto solar, ok, você já faz uma adaptação, sai por cima, ok. Ou sai por trás. Mas se não tiver, como é que fica, doutores? Como é que fica isso com relação... Eu quero comprar meu carrão... Vamos ao primeiro item. Vamos ao primeiro item. Que nós falamos. A pessoa precisa conhecer o condomínio... Conhecer o condomínio. Antes de fazer um negócio. Então, assim... eu almejo ter um Super 4x4... Uma picapona. Uma picapona. Conheça o seu condomínio... Antes de comprar para saber, né? Porque, assim, as vagas são para veículos médios. Veículos médios, exatamente. Veículos médios. Grandes veículos, assim como em estacionamento, você vê lá, tem um valor para veículo grande, para veículo pequeno, para veículo médio. É natural isso. No condomínio também tem vagas para veículos pequenos, para veículos médios e alguns para veículos grandes. Se você realmente tem um veículo grande, não é proibido a troca de vaga, tá? Tá. Então, assim... É um acordo entre os proprietários da vaga. Você foi sorteado por uma vaga pequena. Ok. E você tem um bom relacionamento dentro do condomínio, você consegue, talvez, trocar. Né? Eu tenho um carro pequeno, o seu é grande, a gente troca as vagas. Não tem problema nessa troca, desde que seja entre os moradores. E tudo oficializado. Só que vai ser sorteado. Porque assim, tem 2 tipos de vagas, tá? Tem a vaga que já é escriturada no apartamento, então é uma vaga delimitada, então sempre... Que eu pago IPTU dela e tudo mais. Já está numerada. Já está numerada, vaga sempre é sua. aquela. Exatamente. E tem a vaga sorteada. Né? Que é a rotativa. É a rotativa. Que é a vaga rotativa. Outra coisa que a gente vê os condomínios mais antigos fazerem agora com relação... Porque assim, é o que você muito bem falou, as vagas são pequenas e os carros foram crescendo. Foram crescendo, exatamente. É comum também e pode ser feito, o síndico pode chamar um profissional para fazer a readequação dessas vagas. Ver se há alguns não conseguem, tá? Alguns analisam e se for a readequar essas vagas, colocar vagas maiores, vai diminuir o número de vagas, que aí vai inviabilizar. Sim. Mas há também essa possibilidade de ver para readequar. É realmente conviver socialmente em tudo, né? E falando de vagas, eu só vou fazer uma observação com relação, acho que a sua primeira pergunta, que foi sobre as motos. Eu já vi isso acontecer em alguns condomínios, e a gente falou de vagas de moto, e agora está falando novamente do tamanho de vaga. Tem condomínios que já votou, que já regulamentou a questão das vagas de motos. E no regulamento interno, na convenção, fala especificamente que moto tem que ser estacionada em vaga de moto. E o carro... tem que ser estacionado em vaga de carro. E aí, eu já vi morador questionando que moto, pelo Código de Trânsito Brasileiro, é um veículo. É um veículo. E aquele morador, carne de pescoço, que gosta de causar, ele fala assim, eu vou estacionar minha moto na vaga de carro, porque a minha moto é um veículo. E a convenção fala em vagas de veículo. E essas vagas são rotativas, né? Elas são feitas, né? Você entra e a primeira vaga que tiver disponível, você pode estacionar. Só que moto tem que ser estacionada na vaga de moto. E o cara bota no meio ainda. Para exatamente no meio. Esse condomínio... aquela pessoa que não é preparada para morar em condomínio. Não é. E ele pode ser multado. E será? Ele pode não, ele deve ser multado. Deve ser multado. Existe uma lei. Existe porque, como nós falamos anteriormente, o regimento interno e a convenção é lei, que foi aprovado pelos próprios moradores. Mas quando foi aprovado, eu não morava aqui. Entra o que o doutor falou. Agora, olha que interessante, né? A gente tá ele falando conheceu o condomínio. Vamos falar aí dessa quantidade imensa de pessoas com deficiência, principalmente agora com o crescimento de mais de 7 milhões de autistas que estão entrando no mercado, com o capacitismo que está acontecendo, com a inclusão arquitetônica, né? Vamos falar os condomínios antigos, os prédios antigos. Eles tiveram tempo em São Paulo, em particular, do Comitê Permanente de Acessibilidade, visitou, notificou, não se adequaram. Como é que fica isso, doutora?
Esse é um outro problema sério, porque, como você muito bem disse, tiveram tempo para se adequar. Tiveram tempo para se adequar. adequar. E a grande maioria não se adequou. E a lei de acessibilidade é para todos. Para todos. Os condomínios precisam se adequar urgentemente. E outra coisa que a gente vê acontecer é condomínio tentando se adequar de forma errada, equivocada. Eu tenho um condomínio que tem uma escadaria. Eu preciso fazer uma rampa. Não consigo fazer a rampa aqui na escadaria. Posso fazer uma abertura, instalar um portão na lateral? Não. Não, é capacitismo. Eu estou discriminando. Discriminando, é o capacitismo. Você está jogando o cidadão para fora. Então, assim, é algo que... complicado. É porque os novos condomínios, a partir de 2019, eles já foram planejados. E os anteriores? Sim, os anteriores têm que se adequar. Os anteriores têm que se adequar. E aí vale tudo, né? Elevadores, botoeiras, elevador, sonoridade com relação às pessoas com deficiência visual, tem que ter tudo. Banheiros, portas. Banheiros. Sempre se critica muito a necessidade do banheiro acessível no térreo. Então, Duda, o banheiro é importante observar o seguinte: o banheiro público ou o banheiro privado? Banheiro público, que tem que conter o público. O público do condomínio, ele tem que ser acessível. O privado é por conta do morador. Claro, é por conta do morador, isso não tem a dúvida. Sim, né? Mas quando a gente fala em banheiro público, a gente está falando de churrasqueira, salão de festa, área da piscina. Estamos falando de acessibilidade em piscina do morador, isso é uma briga muito grande dos usuários de cadeiras de rodas. Sim. E não é só usuários de cadeiras de rodas, os velhinhos, os né? idosos, as portas de entrada. As portas de entrada, a largura das portas. Porque as portas do condomínio são padronizadas. Sim, né? E são cada vez mais estreitas. E se o padrão não atender as normas de acessibilidade? Exatamente. Eu tenho um colega, conheço uma pessoa que fala a respeito dos imóveis que não tem parede, quanto mais portas. Não tem parede, exatamente. Para passar um cadeirante. Ele diz, inclusive, que vai haver várias implosões no futuro. Vai haver, isso eu não tenho dúvidas, Inclusive, somos nós que falamos isso, né? Porque nós temos um crescimento enorme do mercado imobiliário dentro dos lofts, os offices, 30 metros, 28 metros, 18 metros, né? Uma pessoa 60 mais, 50 mais até, eu diria, não tem condições de ficar transformando sala em banheiro, banheiro em sala, cozinha em piscina. Não dá para ficar puxa daqui, puxa de lá. Isso vai dar problema, né? E esses apartamentos estão sendo construídos estruturalmente com alvenaria. Então, não vai restar muita coisa, já a não ser a implosão do prédio. Em outra oportunidade, Duda. A implosão do prédio. A deficiência é uma questão de tempo. A deficiência é uma questão de tempo. Todos teremos algum tipo de deficiência, né? Alguma dificuldade vai surgir com esse papo de forever young. Né? Existem filmes, mas na vida real a gente vai forever old, vai começando a ficar velhinho logo quando nasce. Já vão conseguindo. Deixa eu fazer mais uma pergunta que chegou aqui. Pô, essa é quente, hein? Eu já estou até com medo. Essa é quente. Portaria virtual, qualquer condomínio pode ter. E a lei que foi aprovada, está para ser aprovada em São Paulo, a lei nacional. Vai ter porteiro, não vai ter porteiro? O emprego está garantido? Como é que está funcionando isso, doutores? Brasília já aprovou a lei que condomínios com mais de 45 unidades não pode portaria virtual. Em São Paulo, existe um projeto de lei que está tramitando, salvo engano, desde 2023, que condomínios com mais de 30 unidades não pode ter portaria virtual. E isso justamente por conta da questão de emprego, né? Foi gerada uma polêmica aí dos porteiros que estavam sendo demitidos. No entanto, as empresas que trabalham com portaria virtual, elas capacitam esses porteiros, via de regra, tentam capacitar esses porteiros para usar na sua central. No entanto, não é isso que a gente tem visto, né, como entendimento tanto do Poder Legislativo, do Judiciário. O Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, já afirmou entendimento em decisões recentes no sentido de que o porteiro que for demitido
porque é demitido pela instalação da portaria virtual, ele deve ser indenizado com 10 salários do piso da categoria. É a chamada demissão discriminatória. Demissão discriminatória, justamente. Então, assim, não sabemos ainda se a lei vai ser aprovada ou não aqui em São Paulo e se for aprovada quando. Acima de 30, né? Acima de 30. De 30. 30 apartamentos acima de 30. Porque eu acho que, na verdade, o que vai caminhar para o futuro é que a tecnologia passa a ser acessória, né? Sim. Por exemplo, o reconhecimento facial. Sim. Né? Então, hoje os prédios adotam o reconhecimento facial, o reconhecimento digital, né? Digital, mas enfim... Daqui a pouco a íris e assim vai. Mas para os outros casos, né? Entendi. Então, assim, a vigilância patrimonial, sobretudo, porque às vezes não é só o acesso, né? É a vigilância, é aquela convivência que, na prática, a gente sabe que o porteiro físico influencia muito. Sim. Né? Ele é aquele amigo de todos, ele conhece todo mundo, né? Aquela pessoa que tem um relacionamento. Ajuda, é uma sacola, ajuda alguém. Até que tem condomínios inteligentes que tem área de entrega, que tem tudo. Tem tudo, mas eu acho que... Falta o lado humano. Principalmente, humano. Eu também concordo aí, isso também depende dos moradores, né? Sim. Porque são moradores jovens e tudo mais, eles estão acostumados, essa geração, a não ter seres humanos, né? Então, se chegar um robozinho lá, um drone, entregando alguma coisa na varanda dele, ele vai ficar feliz. Agora, se for um morador acima de 40, 50 anos, já vai ficar nervosinho. Você citou, assim, condomínio é aquilo, a pessoa precisa conhecer. Né? É um ambiente. Uma questão que não foi comentada aí, por exemplo, é com relação ao Airbnb. Airbnb ou a alocação de temporada. Exatamente. Pode ou não pode? Depende. Aí eu pergunto pro senhor, pode ou não pode? Depende da convenção, depende do condomínio, depende de tudo. Já aprendeu, tá vendo como depende foi de bom? tudo. Eu percebi que quando você for adquirir, me corrija se eu falar besteira, for adquirir um novo imóvel, for comprar um novo apartamento para você, por favor, não é só ver o bairro é maravilhoso, tem tudo. Não, eu também tenho que conhecer a convenção. Exatamente, porque às vezes você é um investidor, você quer comprar para fazer uma alocação de temporada. E você não consegue, porque a convenção bloqueia. Tem uma proibição. E assim, a gente tem um conflito, né? Um conflito, porque o direito de propriedade é um direito constitucional. Isso. Né? Mas eu não posso. Que fala de usar, gozar e fluir. Exato. Né? E utilizar para alocação temporária, essa limitação que o condomínio coloca, ela influi no direito. No constitucional do cidadão que comprou. Pode ou não pode? Depende da convenção. Depende justamente. Da convenção. E a jurisprudência entende, a jurisprudência fala que por mais que tenha o direito de propriedade que o doutor citou, exatamente, quando na convenção fala que não pode, a justificativa é que aquela locação por temporada causa transtorno e coloca em dúvida e em prejuízo o morador, o condômino, por exemplo, na segurança. Perfeito. Às vezes o condomínio ele não está preparado para receber tem mais aquele uma novo fundamentação, morador. Porque o condomínio, seja ele residencial, ele é instituído sem fins lucrativos. E assim, não pode ter atividade comercial. E a locação por temporada é uma atividade comercial. Sim, é uma atividade comercial, exatamente. Entendeu? Então, assim, ele estaria fazendo... como hospedaria, né? Hospedaria, ele está transformando aqui em hospedagem então, mesmo. Porque... É quase uma operação de hotelaria, né? Ele tá porque aí a gente entra em outra questão. Mas se não pode ter fins comerciais, então eu não posso fazer locação? A locação convencional? A locação convencional é residência, não é hospedaria. Não é algo que eu vou ficar lá 15, 20 dias, vou passar férias. Exatamente. Lá. Uma coisa interessante. Estamos falando aqui com o doutor Alexandro de Oliveira e a doutora Gislaine Carla de Aguiar Munhoz, especialistas no assunto. Para falar com os senhores como é que eu faço, já que eu sou síndico e estou aí precisando de uma consultoria jurídica, visto que eu estou enfrentando grandes problemas, com certeza. Depois de tudo que foi dito aqui, vamos transformar problemas em soluções. Eu procuro aonde vocês? Temos a rede social do escritório, né? O site do escritório, que é www.aguiarmunhoz.com.br. Aguiar Munhoz, www.aguiar Munhoz com Z? Sim. Aguiar Munhoz, A-G-U-A-R Munhoz com Z.
está aqui embaixo da tela para vocês. Foi uma entrevista maravilhosa. Instagram, aguiarmunhoz.adv. aguiarmunhoz.adv no Instagram. Eles têm Instagram, eu perdi o meu. E no WhatsApp, que é o 11 9 é. 92 20 23 55. 11 9 92 20 93. Não. 992 20 23 55. 55, perfeito. Doutora Gislaine e doutor Alex, foi um prazer falar com vocês. Prazer mesmo, vocês vão voltar, porque falamos muito aqui de condomínio residencial. Não entramos ainda nos condomínios de escritórios, como é que funciona isso? Ou seja, o assunto é ilimitado. As convenções de condomínios e escritórios. Não entramos também nos condomínios industriais. Sim. Como é que funciona aquele caminhãozinho parado na porta da minha empresa? Mas é um minutinho só, é só para pegar uma carga aqui. Instituição de condomínio. Instituição de condomínio, não falamos nada disso. Vamos voltar e eu tenho certeza que é um assunto fantástico. Olha, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois e vocês já sabem, para assistir o Pod Ensino basta entrar em www.podensino.com.br ou no YouTube. Deixe um like aí e a cada semana uma entrevista nova para você. Beijão no coração do professor Duda e até a próxima semana com mais um Pod Ensino.